Recolocação profissional. O que eu faço, meu Deus, para conseguir? Está muito difícil, tenho dívidas, tenho contas para pagar. O que eu faço para conseguir? Roda a vinheta, vamos conversar a respeito disso. Bom, para começar a falar desse assunto, né, recolocação profissional, então eu vou voltar um pouquinho na minha história de vida, né? Quando eu tinha lá pelos 26 anos, que eu estava fazendo faculdade, eu estava quase terminando a minha faculdade, e o assunto empregabilidade, essa palavra empregabilidade, né, ela estava sendo falada e havia um consultor que criou essa palavra. E eu me recordo que as revistas estavam publicando, também isso era falado muito em sala de aula, foi um boom, essa história de empregabilidade, né? E eu, com curiosidade de estudante, né, falei, não, eu vou lá, eu preciso conversar com esse consultor, né? Então eu fui até ele, consegui uma entrevista, né? Para mim foi uma coisa interessante. Eu fui a essa consultoria Lenz e Minarelli na ocasião e conheci esse consultor, né, paulista que se chama José Augusto Minarelli. Ele que inventou essa palavra, né? E aí conversando com ele, porque né, na verdade se ele um dia ver esse vídeo ele nem vai se recordar, claro, mas eu tenho muito respeito, né, a esse profissional, porque foi algo assim muito interessante. O que ele disse num bate-papo, né? Bom, ele disse o seguinte, porque ele lançou um livro, né, na época, na ocasião. Esse livro ele vendagem até hoje, se chama Empregabilidade, como ter emprego e remuneração sempre, para a vida inteira, não é? Sempre. E aí, o que ele me disse? Que a palavra foi criada com a ideia de emprego e habilidade. Então ele me disse, olha, quem tem habilidade vai ter emprego pelo resto da vida, não é? Para trabalhar numa empresa A, numa empresa B, porque está, né? Essa habilidade a pessoa tem e então ela treinou isso, então vai ficar isso para sempre, né? Ela sai de uma empresa, ela consegue colocar na outra, mas mais que isso, ela pode adquirir novas habilidades. Então, bom, fiquei com essa palavra na cabeça, né? E quando eu tive o programa na Rádio Mundial, né? Mais para cá, eu abri a empresa em 2011 e tive o programa na Rádio Mundial, então atendi muitas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Então as pessoas vinham para mim e no bate-papo falavam, Ieda, o que eu faço? Eu estou precisando me colocar, né, porque estou pagando contas, tenho mais idade, o que eu faço na vida? Então eu fiz uso dessa palavra, né, de empregabilidade, para conversar com a pessoa, falar, olha, vem cá, vamos conversar um pouquinho, que outras habilidades você vai poder fazer, se treinar, para começar a fazer, para gerar renda, né? Gerar renda, outras alternativas. E aí eu, junto com a pessoa, conversando com ela, eu descobri ali algumas coisas que a pessoa gostava e aí começava a sugerir uma A, B, C, uma, duas, três atividades, né? Porque veja, eu trabalhava com as vagas, né, com seleção, mas eu não podia falar para a pessoa assim, olha, você vai ter garantidamente, você se inscreve, cadastra o seu currículo no meu portal de vagas, né, que vai chegar uma empresa que vai cair do céu sob medida para você. Claro que a pessoa se cadastrava, mas, gente, a gente não pode ficar o tempo todo esperando que alguma coisa aconteça, né? Uma coisa é a gente se divulgar para ser chamado, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Afinal de contas, existem contas para pagar, né? Os boletos chegam, que a gente sabe, né? Recordo que tinha lá por exemplo, uma mulher que me ligou, e quando ela me ligou por telefone, na época da rádio, ela falou, olha, professora Ieda, eu estou até assim, com vergonha de lhe falar a minha idade. Eu falei, não, imagina, eu atendo qualquer profissional, né? Não importa a idade.
E ela me disse que tinha 64 anos. Bom, conversando com ela ali, né, numa consultoria, conversando, eu vi que uma das opções que ela tinha, né, para a habilidade era de fazer reformas de roupas e pregar, né, botões, fazer barra de calça, né? Bom, então ali já era uma solução, né? Eu falei, bom, se você tem essa habilidade, você tem uma alternativa para gerar renda. E aí foi um dos caminhos que ela fez uma placa, ela colocou uma placa na casa dela e ela começou a fazer exatamente isso. Depois eu teve deixa eu contar um outro caso, né? Foram vários, né? Eu tenho feito isso até hoje, mas eu estou aqui socializando com você para que você encontre outras alternativas, não é? Porque, então deixa eu contar esse caso primeiro, depois a gente continua. Essa outra pessoa ela me falou, olha, isso no meu escritório, né? Eu fiquei o tempo todo com um terreno que era da família, lá eu fiz de estacionamento e a vida inteira eu usei para estacionamento. Só que agora a família se reuniu e vendeu o terreno. E eu não sei como que eu faço para ganhar dinheiro. Então, lá conversando, eu senti que essa pessoa né, gostava, né, a ideia de gostar de animais. E aí, o que eu disse para ela? Bom, então banho e tosa de animais é uma das alternativas. Você entendeu o caminho? Uma habilidade, você tem que ir para o conhecimento, novos conhecimentos, porque o nosso espaço aqui é muito amplo, né? A gente tem que ir para novas habilidades para gerar renda. E aí, o que esse homem me disse, né? Ele ficou chateado. Ele quase saiu do escritório, assim, quase bateu, né? Falou, não, mas eu não vou fazer isso. Bom, 4 meses depois, ele entrou em contato para dizer que exatamente isso que ele estava fazendo. Ele não achou uma outra habilidade, uma outra alternativa e se encaminhou a fazer isso. Ele adaptou o carro dele, ele adaptou a garagem dele e foi quando ele começou a fazer exatamente isso, né? Afinal, lá em 2011, né, quando eu estava com o programa, 2011, 2012 que eu tive o programa, a gente já tinha o MEI, que era o microempreendedor individual. Então, né, a pessoa nem sabia muito o que era isso, eu já estava falando a respeito. Então, veja, gente, na verdade, para que você consiga uma recolocação, como nós estamos falando aqui, que claro que você vai poder se divulgar para a empresa do outro, mas você tem que entender que houve uma ruptura, uma mudança no mercado de trabalho, né? Uma mudança no mercado de trabalho. Por isso que o Brasil já está falando, já há uns 5 ou 6 anos, sobre atividades empreendedoras. Então, os cursos, as faculdades, universidades, o Sebrae, tem falado muito de atividade empreendedora para gerar renda, né? A gente tem um livro lá que é o de Jeremy Kiffin, que é um livro que fala, lançado em 1995, mais ou menos, qual era o nome do livro? Qual é esse livro? O Fim dos Empregos. Então, nesse livro, esse autor, ele já dizia para o mundo que as mudanças, os avanços tecnológicos iam fazer com que extinguisse muitas necessidades de pessoas serem contratadas na empresa. Então, ia haver uma diminuição do número de empregos. Né? E surgiriam outros, mais com base em tecnologias. Né? Então, veja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que é preciso que a gente se abra para o novo, né? Para novas habilidades, até mesmo essas que são relacionadas a tecnologias, né? Que nós temos uma capacidade de aprender muito. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte exercício. Pare, olhe para a sua volta. Olhe a volta da sua casa, olhe para o mundo. E olhe para tudo que existe dentro aí da sua casa. Né? Você pode olhar, por exemplo, para uma chave, deixa eu olhar aqui mais ou menos para uma porta, para um azulejo. Olhe para tudo. Olhe para um carro,
Tudo que estiver na sua frente, uma eletricidade, olhe para coisas que estão no mundo. Por que essas coisas estão aí na sua casa? Né? Uma cortina, uma almofada. Por quê? Se estão aí, significa que as pessoas fizeram um treino de habilidade nessa direção. Ela treinou uma habilidade nessa direção, né? Ela colocou a mente dela para fazer esse treino, por isso que ela adquiriu uma habilidade. Né? E se não fosse a habilidade A? Podia ser a B. E se não fosse a B? Podia ser a C, a Z. Veja, nós temos que descobrir que o que acontece hoje? O mundo está mudando do emprego e tem muita gente que ainda faz alguma atividade e está chamando de bico, devendo buscar o conhecimento, devendo se profissionalizar naquela direção para fazer mais e para fazer melhor a execução daquela habilidade, né? Para ampliar a competência, só que não. Então veja, você que está aí fora do mercado de trabalho há tanto tempo, né? Que eu sei que isso gera um medo, aquela chateação, ai meu Deus do céu, não vou conseguir me recolocar, as empresas não me chamam. Perceba que houve um condicionamento da gente ficar esperando que a empresa venha e que nos chame. Bom, se a empresa não vier e não me chamar? É claro que eu preciso, com essas habilidades que eu vou desenvolvendo em mim, eu tenho cada vez mais possibilidades de adentrar uma empresa para mostrar, olha, eu posso colaborar de diferentes formas, né? E outra coisa, não é só um currículo que eu tenho. Se você vai verificar, você pode abrir competências em vários caminhos diferentes, não é? Porque se a gente estiver mais aberto, nós vamos treinar em outras direções. Né? O passo que você fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu não gosto dessa habilidade, eu não gosto de aprender a consertar nada, eu não gosto de fazer nada disso, eu não quero aprender a vender, eu não quero... A gente diz muito não. E nós precisamos começar a falar muito sim. Veja, agora, nessa época de home office, né? Que a gente está aprendendo a encontrar novas alternativas, não sei se você reparou, aí ao lado da sua casa, quantos negócios novos surgiram, que as pessoas estão adaptando até o seu próprio ambiente doméstico e se jogando para uma nova direção. Então, ao invés de ficar com aquela história saudosista, né? Poxa, eu fui um diretor, tinha um cargo, trabalhei numa empresa, era muito bem pontuado, as pessoas gostavam muito de mim. Para de ficar como vítima. Para com isso. Né? Veja, tudo acaba. Existe um ciclo, né, que se fecha. Você coloca uma mesa, ele se abre, a mesa cumpre missão e se fecha. O dia se abre, cumpre missão e se fecha, vira noite. Né? Um curso começa, cumpre missão e se fecha. Também empregos passam. Né? Mas como nós estamos falando em evolução, então significa que a gente precisa empregar mais de nós mesmos. Numa constante movimentação. Então, se você já foi para um outro lado, não importa. Aprenda a gerar renda numa outra alternativa, que é possivelmente aquela que você nunca pensou que pudesse. E se alfabetize nessa nova direção. Né? São descobertas. Assim que a gente vai, inclusive, ficar melhor, porque nessa movimentação a gente vai se sentindo mais feliz, né?
ampliando assim a nossa autoestima, estamos indo numa nova direção, estamos abertos ao novo, estamos conhecendo uma nova coisa. Ai, aí sim, com essa energia, alta autoestima, aí sim que vai acontecer? Dentro desse caminho, aí sim é possível surgir uma empresa para você, que te chame. Mas enquanto você estiver ali sendo vítima, ficando para baixo, se lamentando, encostado no canto, não é? Chorando, falando que você não sabe como vai fazer para pagar suas contas, não é? Isso não vai adiantar nada. Então saia daí onde você está e entre em ação. Empregue-se.